o resgate do soldado Ryan aqui direto. Que o soldado Ryan foi... Não existe nem soldado Ryan. Até a gente aí copiou, coisa que eu já faço há muito tempo, que é falar Hound Dog, o filme Mera Coincidência, é um retrato acabado daquilo ali. Mostra exatamente como é que é feita as coisas e por que são feitas. Tá? É só assistir o filme, pegar, você vai gostar. Eu vou passar a bola agora para os meus convidados. Eu quero que vocês se inscrevam no canal, façam parte do nosso grupo. Nós temos patrocínio aqui, nós temos Alpha, Cool, camisa, e temos a Solder, nutrientes, suplementos, tudo aqui embaixo, tudo no link, tudo com o nosso cupom, tudo com desconto. Você ajuda o canal, usa bom produto, paga um preço baixo, usa uma boa roupa, preço baixo, qualidade, tudo na sua mão aqui. Ainda tem cupom de desconto. Você chega aqui embaixo, divide 2, 3, 4, 5 vezes no cartão, ou então se endivida à vontade até a morte. Por causa disso, se você vai se endividar até a morte para comprar 200 pontos no cartão, está ferrado, né? Então é o seguinte, gente, vou passar a bola aqui para um dos dois, não me importa, vou ver quem vou botar, e, como eu falei, para mim fica a sensação de vitória pontual, mas não vitória histórica. A vitória histórica vai ser quando ou eles sofrerem outro ataque de decapitação, dessa vez muito mais eficiente, que todo mundo aprende com os erros, né? Outro ataque de decapitação, ou então um estrangulamento econômico e o não cumprimento de nenhuma daquelas exigências. Até eles abrirem o flanco, eles conseguirem entrar, eles conseguirem sabotar, eles conseguirem destruir as instituições, eles vão continuar ali com dinheiro na mão, tentando comprar um, comprar outro, até comprar um que aceite. Então é isso aí. Bem, sem mais delongas, 16 minutos, tá? Entrego o programa agora para vocês. Qual dos dois que vai? Rafael, posso? À vontade. Levanta a bola hoje. Boa noite, Rubão. Boa noite, Rafael. Boa noite aí, pessoal. Vamos a isso. Olha, em primeiro lugar, queria aqui dizer que é importante não esquecermos que antes disso tudo ter acontecido, né? Houve lá as revelações dos arquivos Epstein, ficamos a saber do grau de influência que Israel tem sobre a administração americana e, bom, os sinais de que os planos que eles tinham não deram certo são mais do que evidentes. Em primeiro lugar, porque os planos foram anunciados. Em princípio, era fazer o regime do Irã cair. Não caiu. Depois foram aí alterando a narrativa, os objetivos, e, enfim, à medida que nada se conseguiu e as limitações do poderio americano foram sendo demonstradas na prática, isso sem negar que o poder destrutivo dos Estados Unidos ainda assim é enorme, mas não é absoluto. Parece, tudo indica, né, que Trump forçou as Forças Armadas a conceberem algum tipo de ação espetacular para fornecer o pretexto para sair de lá sem terem alcançado os objetivos com uma vitória simbólica, né? Bom, agora vem aí o tal cessar-fogo, que por Irã não é uma derrota de forma alguma. O Irã continua onde está, sobreviveu. É uma derrota temporária para os Estados Unidos. Vamos aqui ser bastante comedidos na avaliação do que está acontecendo. Vamos adotar aqui uma máxima futebolística: o jogo só acaba quando termina. Bom, o que eu quero dizer com isso é que, em primeiro lugar, faço aqui uma observação. Já ficou mais claro do que qualquer coisa para qualquer pessoa que qualquer tipo de acordo com os Estados Unidos ou com o Ocidente, enquanto forem liderados pelas elites que atualmente estão no poder,
são acordos temporários, não são para serem cumpridos. Não que ao longo da história tenha havido qualquer tipo de acordo permanente que tenha durado, né, ao longo de centenas ou milhares de anos. Isso nunca aconteceu, mas no caso atual do Ocidente, o que temos é que os acordos feitos não chegam a durar 1, 2, 5 anos. Não, nem sequer esperam para que uma nova geração de líderes chegue ao poder durante o mesmo mandato. Esses acordos são quebrados. Enfim, quem em sã consciência pode esperar qualquer tipo de acordo permanente, de paz permanente com o Ocidente? Isso é importante para uma observação que vou fazer mais à frente. Agora, vamos entrar aqui, falar um bocado dessa ação específica. A gente viu o material, né, que foi destruído, pelo menos parte do material. A gente ainda não tem um inventário completo. Foram 2 C-130, dizem que foram C-130J, não sei. Eu tenho a impressão que deve ter ali sido destruído algum C-130 para reabastecimento e um C-130 carregando tropas, ou quem sabe uma versão do C-130, que é uma espécie de fortaleza aérea, o AC-130, para fornecer apoio de fogo às tropas no terreno. Foram destruídos Black Hawks, 2 pelo menos, foram destruídos AH-6, são helicópteros pequenos, normalmente para infiltração, para adentrar naquela zona do Irã. Eles precisariam de reabastecimento, daí que creio que um dos C-130 era para reabastecimento. Talvez eles não tenham sido derrubados, talvez eles tenham sido pousados, porque houve uma emboscada. E tudo indica que é por aí, que houve uma emboscada bem organizada pelo Irã em relação a essa ação espetacular para salvar a face da administração americana. E isso começa logo quando o F-15E Strike Eagle foi derrubado. Eu gostaria de saber que tipo de armamento estava carregando aquele F-15 Strike Eagle. Talvez fossem mísseis anti-radar. O Irã, vendo o que os Estados Unidos e as promessas que fizeram, né, mas o que os Estados Unidos tinham feito na Venezuela, já devia estar à espera disso, mesmo com observação visual. Eles poderiam identificar determinadas ações e se preparar. E, bom, é lógico que não podem ter os radares ligados a todo momento, mas podem ligar em determinados momentos, e quando conseguiram derrubar o F-15E, essa ação, que provavelmente era uma infiltração para fazerem, eu não sei o que estava lá perto de Isfahan, de certeza devia haver algum alvo importante para esse tipo de ação. Talvez a contra-inteligência iraniana tenha iludido os americanos, nós não sabemos. O que é certo é que aquilo acabou num desastre tão vergonhoso como o da Operação Eagle Claw. Ou melhor, eu diria que é muito mais vergonhoso do que foi aquela ação, porque aquela ação foi, digamos assim, mal sucedida por várias circunstâncias que ultrapassaram a capacidade de planejamento. Isso daqui foi uma ação suicida desde o princípio. Houve excesso de confiança, houve a vontade da presidência de que isso fosse feito, né? E acabou como acabou. Acho estranho também, houve aí uma informação a respeito do copiloto, o oficial de armas do F-15E, que era um coronel. Eu não sou militar, nunca fui militar, mas com o meu parco conhecimento, acho estranho que um coronel estivesse nessa posição. Bom, dito isso, vamos falar do quadro geral. Eu afirmei que para o Irã um cessar-fogo não é de forma alguma uma derrota, permite ao Irã que ganhe tempo,
Os sinais de nervosismo da presidência americana são evidentes, essas declarações dele de que iria destruir uma civilização, enfim, o homem está cada vez mais fora de controle, ele não tem nenhum tipo de filtro, né? E é incrível que na administração não haja ninguém que consiga ali levá-lo a usar palavras e uma retórica mais comedida, não se exponha tanto nessa questão de destruir uma civilização numa noite. Meu Deus do céu, o que ele consegue agora é destruir qualquer possibilidade, né, de se mudar o regime no Irã. Eu acho que agora até muitos daqueles que estavam apoiando o Shah vão ficar com o pé atrás. Espera um bocado. Quer dizer, ele está ameaçando acabar com uma civilização. Como é que ficamos aqui perante os iranianos todos, né? Quando a gente está apoiando alguém que faz uma promessa dessas, destruir uma civilização com 2.500 anos. Lógico, foi se alterando, etc., mas aqui uma coisa a se considerar. O Irã, de fato, é uma civilização com 2.500 anos, com essa identidade, apesar de todas as mudanças, porque os iranianos, os persas, se identificam como tal desde os tempos de Ciro, e até antes, quando os persas chegaram ali à zona do que é o atual Irã, estão lá desde então. Como é que Trump quer destruir essa civilização? Enfim, é uma bravata, a não ser que você recorra não somente a armas nucleares, mas também a armas biológicas, químicas, e ponha lá tropas para cometer um genocídio, você não vai acabar com aquela civilização. Quem pode vir a acabar com pseudo-civilizações, naquele caso, é o Irã. Basta olhar para os países ao redor. São todos, eu não diria que pode destruir civilizações, não, mas pode destruir os regimes que lá estão, que impedem o nascimento de uma verdadeira civilização árabe. O Irã tem interior, tem uma população fixada, né, em todo o seu território, tem uma economia bastante desenvolvida. Os países ao redor, muitos deles são apenas cidades-estados artificiais que podem deixar de existir do dia para a noite, podem voltar a ser o que sempre foram, né? Basicamente, oásis no meio de grandes desertos e oásis bastante, como é que eu posso dizer, limitados nos seus recursos, porque o Irã tem capacidade para acabar com toda a prosperidade que advém da exploração do petróleo. Se eles quiserem, destroem todas as refinarias, mantêm o Golfo Pérsico fechado, e mesmo no caso da Arábia Saudita, que tem uma maior massa crítica, pensem no seguinte: se fecham as torneiras, como é que o regime saudita vai se manter? O regime saudita se mantém porque, enquanto o fluxo corre, eles têm condições de alguma maneira subornar a população, espalhar alguns míseros dinares ali pela sua enorme população e manter o regime como está. A partir do momento que o dinheiro mingua, as populações vão se revoltar. E a gente não pode esquecer, no caso da Arábia Saudita, que ainda por cima há, nas zonas petrolíferas, grandes populações, há maiorias xiitas, nessas zonas mais ricas em petróleo. E, enfim, os Estados Unidos não têm condições de defender esses aliados. Mesmo Israel, Jordânia é um caso à parte, né? A Jordânia, se houver uma grande convulsão geral na área, a Jordânia cai. A gente não sabe qual vai ser a evolução do Iraque. Os hutis podem fechar o Mar Vermelho. Israel também é um tigre de papel, tem armas nucleares, é verdade, mas Israel pode ser muito facilmente destruído sem armas nucleares.
Israel pode ser facilmente inviabilizado se destruírem todos os portos, aeroportos e umas quantas fábricas ali, como, por exemplo, já citei isso, a fábrica da Intel de Kiryat Gat, que é uma fábrica cujos ativos estão à volta de 25 bilhões de dólares. E imagina os reflexos disso no mundo todo, inclusivamente nos Estados Unidos e na Europa. Os Estados Unidos podem até vir a sofrer um bocado menos, mas a pressão será tanta que eu não vejo como é que conseguirão, se isso acontecer num movimento súbito, como é que conseguirão sobreviver à pressão social. Bom, uma coisa para mim fica bastante evidente em relação ao poderio americano. A era de expansão foi há muito tempo. Vivemos agora a era da contração. Os Estados Unidos, é verdade, tem centenas de bases militares espalhadas pelo globo, mas estão numa situação que, utilizando agora uma analogia histórica, lembra-me bastante a situação do Império Português no século XVII, quando perdeu a exclusividade da navegação no Índico, quando tinha centenas de feitorias, fortalezas, estabelecimentos espalhados por uma zona gigantesca, mas não tinha recursos para defender tudo isso ao mesmo tempo e foi atacado por múltiplos inimigos. Perdeu inclusivamente Hormuz para o Império Safávida, com que teve a ajuda dos ingleses. E, bom, agora pensemos na situação americana. Uma segunda coisa que é importante ter em mente, eu falei aí do caso Epstein, mas algo que também está sendo um bocado ignorado, que a gente não pode esquecer, já falamos aqui várias vezes, que é a questão da dívida pública americana e de toda a dívida americana. A dívida pública americana não para de aumentar, já está chegando quase na casa dos 40 trilhões de dólares. E Trump quer aumentar os gastos militares num quadro de depressão. A dificuldade para se rolar essa dívida, ainda mais agora que o dólar perde tão rapidamente, a posição que tinha e a confiança dos investidores privados, para não falar de várias nações, como por exemplo a China. Os Estados Unidos ficam numa situação bastante difícil, porque se a gente tiver em mente que podemos esperar daí inflação, uma inflação que vai atingir combustíveis, vai atingir alimentos e vai atingir uma série de commodities e produtos. É de se esperar que haverá um aumento dos juros. A dívida pública americana dos estados e do governo federal já está em volta de 40 trilhões. Ou seja, é maior do que cerca de 130% do PIB americano. A dívida das famílias nos Estados Unidos é cerca de 20 trilhões. A dívida das corporações anda por aí também, mais 20 trilhões. Temos ainda por cima os compromissos previdenciários americanos que não estão cobertos, que são de cerca de 40 trilhões de dólares para os próximos 30 anos. Trump quer aumentar os gastos militares, ainda por cima. Podemos esperar uma retração do PIB, podemos esperar uma diminuição, como já tinha dito, do interesse dos investidores e de várias nações pelo dólar. A equação não fecha. Os Estados Unidos estão numa situação muito difícil e vão cair por aí. Agora, quanto ao cessar-fogo, a minha opinião é que tanto o Irã como a China, como a Rússia, e eu já fiz aqui algumas críticas a respeito da lentidão com que a Rússia tem conduzido a sua operação militar especial. Mas essa crítica, ela
aborda apenas alguns lados negativos dessa opção que os russos fizeram, mas, por outro lado, deve ser contrabalançada pelo lado positivo da adoção dessa estratégia lenta na Ucrânia, levando em conta o desespero das elites ocidentais, levando em conta o destempero de Donald Trump, a forma como a sua administração está dividida e bastante perdida em relação a isso, a influência de Israel, aquela seita em formato de nação com um plano milenarista e apocalíptico, talvez essa seja de fato a melhor opção. E o Irã está seguindo essa mesma via. O tempo joga a favor da Rússia, o tempo joga a favor do Irã, o tempo joga a favor da China. O Ocidente está numa espécie de espiral da morte, está em contração, e se eles adotassem uma estratégia de enfrentamento baseado numa resposta assimétrica e não simétrica, se eles escalassem, para além do que estão escalando, a conta-gotas, isso poderia despoletar uma reação completamente irracional. Portanto, o que eles estão a fazer? Eles estão cozinhando o sapo. Eles estão cozinhando o sapo muito devagar, gota a gota. E estão conduzindo o Ocidente, pela sua aparente falta de vontade de responder ao mesmo nível, estão conduzindo o Ocidente a uma armadilha. E o Ocidente já não pode sair dessa armadilha. Porém, por outro lado, o que podemos esperar disso aqui porque eu não quero de forma alguma também subestimar as elites ocidentais, pelo menos aqueles que jogam mais acima, não a nível dos políticos, mas acima dos políticos. Não quero com isso dizer que eles têm um controle absoluto, não, eles têm que lidar com um grupo muito grande, eles têm de comprar muita gente, mas o que eu vejo é que a forma como vão tentar responder a isso é através do fechamento dos regimes, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Nos Estados Unidos, a gente tem visto que o presidente Trump tem substituído muitas lideranças militares. Esse processo de aparelhamento das Forças Armadas americanas já vem desde há muito. Ganhou força na era Obama, agora na era Trump é completamente descarado. À medida que aumenta a pressão, o desespero, a crise, também vai se abrindo portas para que esse aparelhamento leve a um fechamento gradual do regime. Vimos aí, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos com a formação daquela polícia, o tal ICE, que é algo que, de acordo com a Constituição americana, goste-se ou não dela, eram as regras do jogo. Era assim que o jogo era jogado nos Estados Unidos. Lógico, às vezes com abuso aqui, outro ali, especialmente desde a era Obama, mas a gente tem visto que esse processo acelerou. A mesma coisa tem acontecido aqui na Europa, submetida à União Europeia. Anularam eleições, querem proibir partidos, tem havido uma série de atentados estranhos, tem havido aí sanções contra indivíduos que dizem coisas que não são cômodas ou não favorecem
esse fechamento do regime nos países submetidos à União Europeia, tem havido censura e por aí vai. Eles também estão jogando por aí. Mas se formos pensar agora em relação às consequências disso, se eles conseguirem fechar o regime, podem ou não podem conseguir? Eu acredito que não vão conseguir, porque a frustração, a revolta é cada vez maior e não creio que poderá ser contida, até porque as coisas estão evoluindo mais rapidamente do que eles imaginavam, em termos de insatisfação popular. Mas, mesmo que eles consigam ter sucesso e fechem o regime nos Estados Unidos, no Canadá, na União Europeia, o que podemos esperar a partir daí, levando em conta o que está acontecendo no cenário econômico? Como eles não podem combater o problema criado por esses enormes déficits, pela crescente crise econômica, pela forma como isso se combateria se houvesse uma espécie de normalidade nesses regimes, se fosse de fato um povo soberano, se a gente adotasse soluções racionais que beneficiam o interesse nacional e não o interesse de uma classe, eles estariam matando a galinha dos ovos de ouro, eles acabariam com o próprio regime. Por que eu digo isso? Pelo seguinte, num quadro onde você tem uma contração econômica, e essa contração não vai melhorar, não vai ser resolvida, eles tendem a aumentar a sua fatia do bolo. Portanto, o que tem de fazer para continuar a manter esse regime? Eles terão, basicamente, de aumentar impostos, diminuir os serviços públicos e aumentar a opressão, o que vai levar a uma maior insatisfação, o que vai levar a uma maior decadência econômica e se a pressão interna será gigantesca, a pressão externa também vai ter efeito sobre esses regimes. Por quê? Porque a China, a Rússia, o resto do mundo vai continuar prosperando. Ou seja, o balanço de poder só vai desfavorecê-los de forma acelerada a longo prazo. Daí a razão pela qual eles optaram por essa estratégia de cozer o sapo lentamente. Agora, pensemos um bocado também no caso do Brasil. O que isso significa para o Brasil? Pensem, quando os seus passivos aumentam, qual é a maneira, se você não quer e não pode se reformar, não esqueça uma coisa, não se trata apenas do saque dessas elites. O saque dessas elites no bolo todo daquilo que é confiscado por meio de monopólios, impostos, oligopólios da população em geral, a fração que essas elites obtêm desse saque é apenas uma parte de todo um bolo que deve ser distribuído por aqueles que sustentam o regime. Se eles cortarem isso, eles perdem o apoio. Como então não podem fazer esse tipo de reforma, ok? Eles só têm uma maneira de jogar a coisa para frente também. O que você faz para poder aumentar o seu passivo? Você aumenta o seu ativo. Como
Nesse quadro, você não pode aumentar os seus ativos através da criação, porque esse é um sistema que se autodestrói. Só sobra uma opção, é obtê-los lá fora, ou seja, é o saque, é o roubo. E aí é que reside o perigo para o Brasil. Porque para manterem esse sistema pelo tempo necessário para que eles consigam estabilidade, a estabilidade que almejam nos seus regimes, eles serão obrigados, não tem outra opção a não ser aumentar o saque sobre nações indefesas como o Brasil, que está numa situação, o Brasil está ilhado, estamos num continente onde não é que somos vizinhos da Rússia, da China ou dos outros grandes atores do mundo que poderíamos balancear contra esse grande poder, e não temos massa crítica para resistir a isso, e ainda por cima estamos divididos por uma polarização, de um lado, uma esquerda completamente dominada pelo globalismo, mais afeita aos democratas nos Estados Unidos, aos partidos socialistas na Europa, do outro lado, uma direita olaviana, bozista, neopentecostal, com os seus milhões de tonton Makut, né? Os tonton Makut neopentecostais, que, enfim, nos levam a essa falta de coesão que seria necessária, e mesmo que tivéssemos, isso não garantiria que essa passagem do Brasil pela turbulência seria uma passagem fácil. Não, o Brasil vai ser colocado sob pressão máxima. Agora, passo a bola aí para o camarada Machado. Por favor, Rafael, a palavra é sua e vou agora assistir, pessoal. Perfeito, Carlos, Rubão, toda a galera aí do nosso público. A gente tem algumas coisas interessantes para analisar. Vamos por partes, né? Porque o tema, evidentemente, é complexo. Eu vou começar por uma questão do panorama em relação a esse acordo, né? A gente vai do específico para o mais geral. Bem, em primeiro lugar, eu considero que, evidentemente, esse cessar-fogo é uma vitória para o Irã. O pessoal aqui nos comentários está muito correto, todo mundo entendendo que os Estados Unidos arregaram, né? Por quê? Porque fez um monte de ameaças que não puderam ser cumpridas. A gente pode retroceder um pouco para recordar quais eram os objetivos dessa guerra e o que os Estados Unidos e Israel prometeram, certo? Inicialmente, evidentemente, a gente tem que dizer que a guerra é a política por outros meios, tal como diz Clausewitz. O Carl Schmitt até inverteria para dizer que a política é também a guerra por outros meios. Então, existe uma relação dialética entre guerra e política. Estão juntas, não são opostos, não são coisas completamente diferentes. Eu concordo com as duas narrativas, as duas teses, tanto do Clausewitz quanto do Carl Schmitt. De fato, a política é guerra e a guerra é política. No sentido da guerra ser política, o que isso significa? Isso significa que os objetivos da guerra são sempre mais políticos do que militares. Quais que eram os objetivos dos Estados Unidos e do Estado de Israel? Eu concordo que eles nem sabiam direito, porém, a gente pode colocar de uma maneira bem geral que um dos objetivos, talvez o principal, fosse uma mudança de regime plena, né, no sentido de uma derrubada da República Islâmica do Irã e sua substituição por algum outro tipo de regime, ou, caso isso não fosse possível, a transformação do Irã em um Estado falido, um failed state, ou seja, a sua fragmentação em vários países ou a destruição de toda a sua infraestrutura militar e econômica.
né, energética e assim por diante. Isso foi alcançado? Não. Aí vão me dizer que morreu, não sei quem. Não interessa quem morreu, podia ter morrido 10 vezes mais. Podia ter morrido 100 vezes mais. Não é isso. Se for por quantidade de mortos, então a Alemanha derrotou a União Soviética. Né? Morreu muito mais soldados soviéticos do que alemães. Se o que importa é quantos morreram, então os Estados Unidos venceram no Vietnã. Tá? Então, assim, não é quantos morreram, não é nada disso. Ok? É a conquista de objetivos. Qual que é a situação atual do Irã? O programa de mísseis está intacto. Vocês concordam comigo? Não teve um único dia que o Irã não disparou algumas dezenas de mísseis, entre 30 e 50 mísseis. Segundo um diplomata paquistanês, o Irã teria dito que eles ainda tinham 15 mil mísseis. 15 mil mísseis. Isso aí, no ritmo atual, suficiente para um ano de guerra, com 50 mísseis sendo disparados todos os dias. Ok? Pode até ser um número maior, pode ser que o cara iraniano estava mentindo, estava botando para baixo, ou coisa do tipo. Tem também que levar em consideração que eles ainda estão produzindo mísseis. Então, olha só, programa balístico iraniano intacto. O urânio enriquecido permanece seguro. Né? O urânio enriquecido do Irã permanece intacto. Ninguém sabe onde está. Eu acho que aquela operação do final de semana, em que foram destruídos ali um punhado de aviões e helicópteros, foi uma operação para tentar extrair parte do urânio enriquecido, né? Até porque os aviões utilizados são aviões cargueiros, são aviões de transporte, né? Os Hércules, por exemplo, são aviões de transporte. Eu acho que foi uma operação para extrair urânio enriquecido, mas a operação fracassou. Então, o urânio enriquecido permanece intacto. Então, programa balístico e urânio enriquecido. A República Islâmica permanece de pé, não houve mudança de regime, não houve nada. Né? A Venezuela, por exemplo, que permanece mais ou menos de pé, cambaleou, no sentido de que teve que fazer algumas concessões econômicas e também abrir ali as prisões ali dos prisioneiros políticos e por aí vai. O Irã, porém, não. O Irã permanece intacto politicamente. Morreu um líder supremo, mas o cara se recusava a ir para o bunker, então ele ia morrer de qualquer maneira. Mas o líder supremo é o filho dele. E é uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante. Parece que, mesmo nesse período de cessar-fogo, antes de uma paz definitiva, os Estados Unidos concordaram em que o Irã cobre de todos os navios que passarem pelo Estreito de Hormuz. Ou seja, desde que o Irã deixe os navios passarem, os Estados Unidos estão de acordo que o Irã cobre pela passagem de navios. Não sozinho, junto com o Omã, mas o Irã já tinha concordado que o Estreito de Hormuz pertencia a eles e a Omã. Né? Então, eu acho que é inegável que foi aí uma vitória iraniana. É inegável. Primeiro que antes tinha um Estreito de Hormuz completamente aberto. Só os Estados Unidos concordarem do Irã cobrar um valor, né? E aí parece que seria um valor ali entre 1 milhão e 2 milhões de dólares por navio, né? Por esses grandes navios. Só disso já é uma vitória do Irã. É uma vitória do Irã. Concordo? Me parece óbvio. Porque aí, em questão de meses, inclusive, o Irã consegue cobrir o seu prejuízo. Vocês têm que levar em consideração que passam muitos navios por dia. Imagina cobrar 2 milhões de dólares de cada navio petroleiro que passa por aí, sendo que por aquela zona passa 20% do petróleo mundial. 20% do petróleo mundial, pessoal. Isso aí é dinheiro praticamente infinito. Isso não foi dito em lugar nenhum. A não ser que você considere que lugar é a Globo, a CNN, por aí vai, foi dito sim. É a declaração oficial do governo iraniano. Ponto. Me parece que isso basta. Ok? Me parece que isso basta. Né?
Então, continuando. Programa balístico intacto, urânio enriquecido intacto, a República Islâmica do Irã permanece intacta e o Irã controla o Estreito de Hormuz. Esses são os pontos fundamentais. E aí é importante levar em consideração o seguinte: isso aí não é o conteúdo de um eventual tratado de paz. Esse é um ponto fundamental, né? E esse conteúdo, né? Porque olha só, na verdade, essa situação atual, o conteúdo da moldura do acordo de paz que foi aceita pelos Estados Unidos são 10 pontos. A promessa de não agressão, o controle iraniano do Estreito de Hormuz, a aceitação do enriquecimento de urânio, a retirada das sanções primárias, a retirada das sanções secundárias, o fim de todas as resoluções anti-iranianas na ONU, o fim de todas as resoluções anti-iranianas da Agência de Energia Atômica Internacional, compensação financeira para o Irã pela destruição, né? A retirada de forças dos Estados Unidos da região e o fim da guerra em todas as frentes, o que inclui, evidentemente, o Líbano. Esse conteúdo não é o conteúdo final, é a moldura do cessar-fogo, ou melhor, a moldura do acordo de paz que o Irã pretende fazer com os Estados Unidos. E enquanto os Estados Unidos recusavam até mesmo negociar com base nessas exigências, os Estados Unidos finalmente aceitaram negociar tomando como base essas exigências. Não quer dizer que todas as exigências estarão no tratado de paz final, tá? Porém, parece que tem uma notícia dizendo que a China participou da mediação nessas negociações e que o Irã só aceitou as negociações e o cessar-fogo porque a China havia pressionado os Estados Unidos a pelo menos aceitar alguns desses pontos, né? Então, provavelmente, caso isso vá para frente, eu não acho que vá, tá? Só para deixar claro, eu não acho que vá, mas caso essas negociações vão para frente, os Estados Unidos, em tese, aceitariam, teriam se comprometido a aceitar pelo menos alguns desses pontos. Eu imagino que vai ser talvez a questão dos mísseis, talvez uma parte, talvez não tirem todas as sanções ou uma parte das sanções, né? A gente não sabe exatamente quais pontos serão plenamente aceitos e por aí vai. Ademais, pessoal, eu considero fundamental dizer o seguinte: em primeiro lugar, eu acho que essa situação atual de cessar-fogo vai durar dias. Vai durar dias, tá, pessoal? Eu acho que, por exemplo, ou Israel vai violar o cessar-fogo, ou os Estados Unidos vão violar o cessar-fogo, tá? Se não durar dias, não durar algumas semanas, o que vai acontecer? Eu acho muito possível que entre 6 meses e 1 ano a guerra volte, ok? Porque, pelo menos da perspectiva do Estado de Israel, essa é uma guerra existencial. É uma guerra existencial. Aí agora, tem a informação de que o Irã está atacando o Estado de Israel, na verdade, já desde 1 hora atrás, 2 horas atrás. Considerando que estão dizendo que o cessar-fogo era efetivo imediatamente, eu não tenho certeza, tá? Geralmente, cessar-fogo, ele é efetivo em algumas horas. Mas as notícias que estão saindo é de que o cessar-fogo seria efetivo imediatamente. Se a ideia é que o cessar-fogo é efetivo imediatamente e o Irã continua atacando o Estado de Israel, é por causa da própria configuração da defesa em mosaico descentralizado, né? No sentido de que os comandantes rompem contato uns com os outros, com as autoridades, com seus superiores e por aí vai, e eles continuam atacando. Então tem que mandar um office boy pessoalmente lá, né, em cada comandante da Guarda Revolucionária para pedir para parar, para avisar que tem um cessar-fogo, tá? Também tem uma contradição de que
Alguns estão dizendo que Israel está no cessar-fogo, outros estão dizendo que Israel não está no